Pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse material aqui é de esclarecimento, tá? Eu recebi algumas mensagens, tá? Não foram muitas, foram algumas, e eu também, nas redes sociais, né? E também vi vídeo em que eu acredito que a pessoa trouxe, falou, comentou, baseado em algo que ela visualizou aqui no meu canal. E foi algo que eu acabei trazendo nas duas últimas lives sobre Campeonato Brasileiro Feminino A1. A 8ª rodada e a 10ª rodada. Tá? Eu acabei trazendo o assunto Estádio Olímpico, o antigo Estádio Olímpico, tá? O velho casarão, estádio que era do Grêmio, né? A área continua sendo do Grêmio, né? Aquela obra ali que existe, aquilo que restou continua sendo do Grêmio. E eu acabei dando a minha opinião, falando algumas coisas que eu percebi na época, e eu vi que o entendimento, pelo menos levando em conta aquilo que eu vi que foi escrito, aquilo que foi dito, está um pouco diferente, se distancia um pouco do que eu quis dizer. Mas eu não sou daquelas pessoas que simplesmente diz, não me responsabilizo por aquilo que tu entende, a tua interpretação, o problema é teu. Não. Eu dei uma olhada de novo no material e para mim me pareceu claro, mas é aquela coisa, é a minha interpretação. Tá? As pessoas podem interpretar de outra forma. Tá? E nesse caso, eu pratico a autorresponsabilidade, vamos dizer assim. Se não houve um entendimento muito claro, talvez eu tenha que explicar de uma outra forma. Tá? Vocês que me acompanham, me conhecem aqui no canal, sabem que eu tenho um raciocínio em que eu abro alguns parênteses, faço explicações, às vezes até me alongo nas explicações, faço um raciocínio que não é muito em linha reta, né? Ele vai, volta um pouquinho, vai de novo, volta um pouquinho, ele vai indo assim. Talvez eu tenha que fazer algo mais direto, né? Retilíneo e sem abrir nenhum parênteses, fazer algo mais sintético, que deixe claro o que eu conheço, o que eu peguei da época, o que eu quis dizer. Né? Então, o vídeo é para isso. Eu disse nessas lives que não existia, ou que não foi feito, elaborado, um trabalho de análise estrutural em cima do antigo casarão, né, o Estádio Olímpico. Não disse isso, eu não disse que não tem. O que eu disse é que na época não foi apresentado adequadamente, ou seja, não veio nem por parte da imprensa, nem por parte dos dirigentes do Grêmio, ninguém dizer, olha, a empresa que fez foi essa aqui. Os engenheiros responsáveis são esses. A conclusão é essa, pelo menos isso, ou seja, o básico do básico. Ou seja, você colocar os engenheiros, a empresa e pelo menos a síntese, né? A conclusão, aquela que você tira a terminologia técnica, né? Faz uma coisa mais sintética para o público. Né? Já que uma análise estrutural é um trabalho que tem introdução, desenvolvimento, descrição das partes, conclusão, bibliografia, tem a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, mas isso não vem ao caso porque é uma questão de escopo, estrutura do trabalho, que é uma coisa que para vocês não interessa. Tá? Mas pelo menos o básico teria que ter sido apresentado, porque para deixar claro, para não deixar dúvidas, para o pessoal não pensar, tá, mas vem cá, quem fez isso? Se foi feito, estão dizendo que foi feito, eu vou acreditar, mas quem fez? Será que foram os engenheiros da OAS? Se isso aconteceu, não poderia, porque daí você está quebrando um componente ético. Tá? Ela é parte interessada, ela não poderia fazer isso. Né? Análise estrutural. Obviamente, não quero acreditar, não quero imaginar que essa mancada foi cometida. Tá? Acho pouco provável. Tá? Mas se tu não deixa claro, fica a dúvida. E na época, eu lembro muito bem, eu estava aqui no Rio Grande do Sul, estava em Porto Alegre, tá? Um pouco interior, um pouco Porto Alegre, porque eu trabalhava como engenheiro agrônomo na época, e aí parou, o contrato terminou, e aí eu fui dar aula, depois eu fiquei apitando, enfim, como árbitro de futebol, né?
E eu lembro bem, era bem aquele momento em que terminou o trabalho ali junto aos assentamentos, junto ao INCRA, e aí deu início, eu comecei o mestrado, né, me preparar para o mestrado, e eu lembro que eu não vi em lugar nenhum essas informações básicas, né, nome dos engenheiros responsáveis, tá? O nome completo, respectivo registro no conselho, a empresa, né, a conclusão, não vi, não vi e ninguém apresentou. Até hoje ninguém apresentou. Tá? O que se diz é que tem. É que foi feito e que a estrutura, você precisaria construir anéis novos, o Grêmio não tinha grana para isso, portanto, ele estava aberto a propostas e a proposta da OAS chegou e ela foi vista como uma boa proposta na época. Tá? Então o Grêmio não tinha como prever naquele momento os problemas que aconteceriam, né? Não dá para prever ali naquele momento. Então o Grêmio achou que a proposta era boa, achou que tinha que fazer isso, tinha que mudar, sair de uma zona mais valorizada, que é a Zenha, e ir para uma zona menos valorizada, que é o bairro Humaitá, que é abandonado pelo setor público, pela iniciativa privada, uma zona de passagem que até hoje não valorizou e acho que vai demorar ainda para valorizar. Tá? Então, falando de questão imobiliária, tá? Embora eu não seja especialista na área imobiliária, sim, eu tive contato com corretores, por causa dos trabalhos da área ambiental, eu conheci muito corretor. Quando você pergunta para eles o que é mais importante num imóvel, não importa a finalidade, se é para alugar, sala comercial, casa, ou estádio, não interessa. Qual é a coisa mais importante? Eles até fazem piada, eles dizem que são 3 coisas as mais importantes. Localização, localização, localização. Essa é a piada deles. Que não tem outra coisa. A primeira é a localização e ponto final. Quando a gente tem um ceticismo na área da engenharia, tá? Eu me coloco na área da engenharia porque eu sou engenheiro agrônomo, tá? Assim como os engenheiros civis também são engenheiros, os engenheiros ambientais também são, todos aqui no Rio Grande do Sul é o CREA-RS, que é o conselho que regulamenta essas profissões, entre outras, né? Mas a gente tem um certo ceticismo porque por causa da responsabilidade. Quando você vai liberar uma estrutura antiga, tá, que precisa ser analisada, que vai receber público, você precisa ver o trabalho. Tá? Você que tem experiência, que conhece um trabalho de análise estrutural, você precisa ver o trabalho. Eu preciso ver o trabalho. Senão, não tem. Ah, mas foi feito, tu não confia em mim? Não posso confiar só na palavra. Não dá. Tá? Essa obra vai receber pessoas. Da mesma forma que a gente age assim para liberar, da mesma forma também vale para condenar uma estrutura. E aí eu estou usando uma linguagem coloquial que o público costuma utilizar, que você sabe muito bem o que significa, né? Condenar uma estrutura. Também precisa de análise estrutural. Então, é isso, o ceticismo vem daí. Tá? E nesse caso, eu me lembro muito bem, eu via programa esportivo, via jornais, enfim, a mídia da época, né, não explicou bem o que aconteceu. O que se sabia é o seguinte, é que os anéis teriam que ser reconstruídos, tem que ser demolido, reconstruído, e que o Grêmio não tinha a grana para fazer. Né? Agora, você dizer que o Olímpico, mas é óbvio que, claro que, por ele ser de 1954, ele está inviável, não sei o quê. Não, não faça isso. Não diga isso. Você é jornalista, você que não é jornalista, mas tem canal no YouTube, não fale essas coisas, não repita isso. Não entre nesse circuito, nessa onda. Por quê? Porque o fato de uma obra ser antiga, tá, não é óbvio que, não é claro que, não. Olímpica de 54. Só para vocês terem uma ideia, o Estádio das Laranjeiras, que é de 1919, tá? Foi feito um trabalho de análise estrutural recentemente. O presidente do Fluminense falou, tá no YouTube, tá na rede social. Ele disse: a empresa é essa, o trabalho é esse, e a conclusão, a restauração, porque ali a restauração é outra coisa, ali é patrimônio tombado pelo Estado, pela União, pelo município, então não é qualquer reforma, é um trabalho preservando os elementos arquitetônicos originais da época, então tem essa diferença. Mas a restauração, que é uma empresa especializada em restauração, e deu nome, deu as informações, disse que a restauração é possível, as arquibancadas teriam que ser reconstruídas,
mas as fundações poderiam ser reaproveitadas porque elas estão 100% preservadas. Olha só, de 1919. O estádio Castor Cifuentes é de 1930, ele está sendo utilizado agora para o Brasileirão Feminino 1. Está recebendo público, ele é de 1930. Então o fato de uma obra ser antiga, ter esta idade, né, do Olímpico, é 19 de setembro de 54, que é a inauguração do Olímpico, não quer dizer que é óbvio que não quer dizer. Depende da manutenção, depende do estado, depende de análise estrutural, né? Que eu só poderia falar alguma coisa se eu visse o trabalho. Tá? Por ser da área, eu não posso acreditar em... Vocês entenderam? É disso que eu estou falando. Sobre a questão de ir para lá, bom, aí você sabe, o noticiário mostra inconvenientes que apareceram, a questão de não pagar o banco, a questão do entorno, a questão de alagamento, se bem que naquela região já tinha alagamentos. Só que quando você bota muito concreto, impermeabiliza uma área grande, com bastante concreto, você acaba agudizando problemas de alagamento. Então isso pode ter afetado uma comunidade ali, e o que se diz é que afetou. Tá? O Ministério Público, inclusive, foi em cima para responsabilizar alguém, para tomar uma providência. E fala, inclusive, no YouTube, tem uma pessoa que fala. Tá lá, o meu nome é fulano de tal, eu trabalho no Ministério Público, nós temos uma dificuldade de saber quem vai responder, quem vai solucionar esse problema dos alagamentos. Porque é um problema de saúde pública. Então, tem isso, tem a cobertura que é muito fechada e que dificulta a manutenção da grama natural. Então, tem uma série de questões. Os gremistas, eu nunca fui para lá, eu só fui a pé ali, vi algumas coisas, porque eu estava lá fazendo outra atividade e vi a arena. Mas o que os gremistas dizem, Augusto, o problema não é chegar lá. Porque chegar, a gente tem que chegar bem antes. Então, a gente deixa o carro estacionado antes e vai a pé até a arena do Grêmio. O problema é na saída. A saída é que é ruim. Que ele não está bem preparado para receber um evento, sabe? Tem um monte de gente ali, não está preparado. Enfim, tem as questões, esses problemas, a questão do gramado, né? O Olímpico, eu me lembro, na época do Estádio Olímpico, o gramado era excelente, era um gramado ali, pau a pau com o Beira-Rio, um gramado excelente, né? Quando o Grêmio cuidava do gramado, o gramado era muito bom. A arena, a gente sabe que para o gramado ficar bom, ele precisa ter um bom tempo aí sem jogo, e a arena fazer o seu trabalho e entregar um bom gramado. Quando começa show, evento e jogo, a gente sabe que tem alguns problemas, já teve reclamação, até no jogo contra o Santos agora há pouco. Mas enfim, os problemas você sabe, eu não preciso aqui me repetir, mas é isso que eu quis dizer. Não é que não existe, e sim é que precisaria ter sido bem informado. E que quando não é informado, quando não tem os dados básicos, e quando eu não vi, eu considero que, então não. Então não posso falar nada. Então, mas não sairia mais caro fazer uma coisa ali, não sei o quê. Bom, se você tem que destruir para construir, a princípio, se você vai fazer o mesmo projeto, sai mais caro destruir e construir do que simplesmente construir, óbvio. Mas qual projeto? Qual projeto? O que pode ser reaproveitado ali? Será que as fundações podem ser reaproveitadas? Qual é o projeto? O projeto é de 40 mil pessoas? 30 mil pessoas? 35 mil pessoas? A empreiteira a ser utilizada é uma empreiteira daqui, uma empreiteira de fora? Enfim, qual é o padrão construtivo? Tem isso. Os estádios variam muito no que tange aos seus valores. Dá para ver no YouTube aqui. Vocês veem estádios de 15, 20 mil pessoas que custam 1 bilhão. E estádios como o Campeão del Siglo, do Peñarol, que é um estádio para 40 mil pessoas, foi entregue em 2016, foi construído em 2 anos e ele custou 40 mil dólares. Não, 40 milhões de dólares, desculpa. 40 milhões de dólares. Na época era 5 e pouco dólares, dá 200 e poucos milhões de reais. É isso, pessoal. Eu acho que isso coloca um ponto final. Encerra, acho que deixa claro, né? E é isso. Sobre o antigo Estádio Olímpico, sobre o que eu falei nas lives, é isso, tá? Espero ter contribuído, tá? Sim, fui engenheiro agrônomo, continuo sendo, né? Augusto Alves Greff, CREA RS 140849. Tive contato com obras do meio rural, como algumas estruturas e até barragem, né? Embora eu não tenha projetado isso, mas vi o que é uma análise estrutural. Portanto, sim, eu sei do que eu estou falando, tá? É isso aí. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.